Olá, queridos amigos e amigas de todo o Brasil. Tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Eu espero que sim. Vamos continuar a falar sobre predicação verbal. Do que a gente estava Olá, queridos amigos e amigas de todo o Brasil. Tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Eu espero que sim. Vamos continuar a falar sobre predicação verbal. Do que a gente estava falando na aula anterior? A gente falou primeiro, né, que quem define a transitividade verbal é a presença do complemento. Eu vou saber qual é a minha transitividade verbal, se é transitivo direto, se é transitivo indireto, se é transitivo direto e indireto ou intransitivo, pela presença ou não do complemento. E aí eu te falei porque você não é mais aquele tipo de cidadão, de cidadã, que vai ficar buscando tirar a transitividade de lá das cucuias. Você já não é mais desse tipo de pessoa, beleza? Só que nós iremos avançar um pouco mais nessa deliciosa jornada de descoberta das confusões da querida língua portuguesa. Vem cá comigo na tela. Olha só. Queridos e queridas, a gente tem aqui essa sentença que eu coloquei para você. Os diretores permaneceram calados durante a reunião. Repara comigo no seguinte. Qual é o verbo que eu tenho nessa sentença? O verbo que eu tenho aqui é o verbo permaneceram. Certo? Certo. Quem é que permaneceram calados durante a reunião? Quem permaneceram calados durante a reunião? Os diretores. Os diretores é o meu sujeito, beleza? E aqui agora, eu preciso te contar uma coisa. Preciso te contar que você está diante de um verbo, agora, que é incapaz de transitar. Ele é incapaz de transitar. E sabe por que ele é incapaz de transitar? Pela natureza semântica dele. Vem cá comigo na tela, por favor. Quando eu falo para você de verbo transitivo, eu quero que você volte aqui comigo, por favor. Quando eu falo para você de verbo transitivo, eu preciso que você saiba do seguinte. Na língua portuguesa, para que o verbo seja verbo transitivo direto, para que ele seja verbo transitivo indireto, para que ele seja verbo transitivo direto e indireto, para que ele seja verbo transitivo de qualquer espécie, é necessário que esse verbo aqui seja de ação. Para que esse verbo seja transitivo de qualquer espécie, esse verbo precisa ser de ação, necessariamente. Vou colocar para você aqui, ó, dessa forma acho que vai ficar melhor. Para ser verbo transitivo de qualquer espécie, seja ele transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto, esse verbo precisa ser de ação. Ação. Ação, necessariamente. Elias, como assim o verbo precisa ser verbo de ação? Aí você vai se lembrar não só de uma menção que eu fiz lá atrás, no comecinho do curso, na aula de morfologia, bem como eu preciso que você se lembre da sua vida na infância. Porque você, quando pequena, ouviu falar que verbo é uma palavra que indica ação, que indica estado ou que indica fenômeno da natureza. Você se lembra disso? Eu espero que sim. Essa é uma definição que aparece no Celso Cunha. Ele que trava essa ideia do verbo indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Na verdade, na prática, o verbo ele pode indicar muito mais que isso. Ele pode ter muitas divisões dessa ideia de ação, estado, fenômeno. Ele pode ir muito além disso, muito além. Mas essa divisão do Celso Cunha, ela é maravilhosa quando a gente está nessa parte da matéria. Ela é perfeita para essa parte da matéria, porque ela vai nos ajudar a dividir melhor como entender esses verbos, como classificar os verbos que são presentes aqui. E aí eu preciso te lembrar o que é esse papo de dizer que o verbo é de ação, de dizer que o verbo é de estado, de dizer que o verbo é de fenômeno da natureza. Eu vou começar de trás para frente. O verbo de fenômeno da natureza. É aquele que, a gente já falou um pouco dele, né? Sozinho indica um evento natural, certo? Chover, nevar,
amanhecer. Não é isso? Então, esses amanhecer, anoitecer, esses são verbos que indicam fenômenos da natureza. A gente já falou deles, né? Quando a gente falou dos verbos impessoais, que não admitem sujeitos, só podem ficar no singular, né? Então a gente já tem conhecimento sobre isso. Eu acho que você com facilidade sabe identificar um verbo que indica um fenômeno da natureza. Tudo bem? O que é um verbo de estado? O que é um verbo de estado? Lá atrás, acho que você vai se lembrar, eu comecei a trazer quando eu estava falando sobre verbos auxiliares. Aí eu falei ser, estar, aí eu ainda falei assim, ó, você talvez esteja pensando numa lista de verbos que não é a lista de verbos os verbos auxiliares. Porque verbo auxiliar é verbo ser, estar, ter, haver, ir, dever e poder. Talvez você estivesse pensando numa outra lista. E essa outra lista é a que encaixa aqui agora. Quando eu falo para você de verbos de estado, que indicam estados ou mudanças de estados, eu estou falando de quais verbos? Verbo ser, estar, parecer, ficar, continuar, permanecer, andar, tornar-se, virar. E qualquer verbo que seja sinônimo desse aqui. Ser, estar, parecer, ficar, continuar, permanecer, andar, tornar-se, virar. E quando eu falo, por exemplo, de alguns verbos como andar e virar, como verbos de estado, algumas pessoas ficam, nossa, mas é doido, é? Como é que eu falo que o verbo andar é um verbo de estado? Uai, depende do contexto. Se eu digo para você assim, ó, ele andou na praça, é óbvio que esse verbo é de ação. É óbvio que esse verbo é de ação. Mas se eu digo, ele anda preocupado, isso não é ação. Se ele anda preocupado é porque ele está preocupado, é o estado dele. Então é uma ideia de estado. O verbo virar, quando eu digo ele virou a página, é uma ação. Ele pegou a página e passou a página, é uma ação. Agora, quando eu digo ele virou goleiro, aí é um estado. Por que é um estado? Porque ele deixou de ser uma coisa e passou a ser outra. Ele era uma coisa, mudou. Estado, mudança de estado. Ele virou goleiro, ele se tornou goleiro, ele agora é goleiro. Então eu tenho essa mudança de estado. Tudo bem? A ideia, a análise, de novo, ela é contextual. Mas verbos de estado, coloquei aqui para você. Dificilmente aparece para você alguma coisa diferente disso aqui em provas, tá? Mas isso aqui é a lista daquela que você decora quando é criança. Ser, estar, parecer, ficar, continuar, permanecer, andar, tornar-se, virar. Tudo bem? Falta quem? Falta ação, né? Falta ação. E o que é verbo de ação na língua portuguesa? Quais são os verbos de ação na nossa querida e amada língua portuguesa? Verbo de ação é o resto. É assim que você vai proceder. Verbo de ação é o resto. Como assim o resto, Elias? Você vai olhar para o verbo. Ah, vou pegar o verbo, isso apareceu uma vez na prova, o verbo cristalizar. O verbo cristalizar. Cristalizar, eu falo assim, ó, a minha opinião cristalizou o seu entendimento. Se a minha opinião cristalizou o seu entendimento, isso é um fenômeno da natureza? É chover? Não. É um estado? Não. Isso é uma ação, beleza? É uma ação. A minha opinião cristalizou, ou seja, petrificou o seu entendimento, beleza? É um verbo de ação. Porque existem ações que são muito claras, né? Existem ações que são muito claras. Por exemplo, quando eu falo assim, o Whindersson bateu no Popó. É óbvio que isso é uma ação, né? E uma mentira. Mas quando eu uso assim, é uma ação, óbvio. Mas existem verbos, por isso que eu te falei que a classificação ela pode ser muito diversa, além disso. Se eu pego, por exemplo, um verbo como gostar. Gostar é um verbo que indica uma experiência. Eu não pratico a ação de gostar de doce. Eu experimento doce e gosto doce. Mas vem cá.
Eu aqui não tenho ação, estado, fenômeno, natureza, experiência. Não tem. Mas eu vou fazer o quê? Gostar é um fenômeno da natureza? Não, não é. Gostar é um estado? Também não é um estado. Não é um estado, não é uma mudança de estado. Então vai ser uma ação, beleza? A gente sempre vai classificar a ação pelo resto. É fenômeno da natureza? Não. É sinônimo desses aqui que eu coloquei? Também não. Então é ação, é o resto, tá certo? Para ser verbo transitivo de qualquer espécie, seja transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto, indireto, ele precisa ser o resto, ou seja, ele precisa ser ação. Tudo bem? Beleza? Guarda isso aqui, cara, porque isso aqui, ó, é a chave da alegria da sua vida, tá? Isso aqui é a chave da alegria da sua vida. Sem isso aqui, a sua vida é mais triste e preta e branca. Legal? Vem cá. Então, eu sei que esse verbo permanecer, ele não é um verbo de ação. Ele é um verbo de estado. E veja que esse verbo, ele aparece aqui, estado. Ele aparece aqui, ó, o verbo é. O verbo é que é o verbo ser, né? Estado. Eles são 11 jogadores. O verbo são é o verbo ser, verbo de estado. Tá certo? Então a gente já sabe de uma coisa, transitivo esses verbos não podem ser. Transitivos esses verbos não podem ser. Então qual que vai ser a realidade? Repara comigo, gente, quando eu falo os diretores permaneceram calados durante a reunião, eu já sei que esse verbo não transita. Se ele não transita, ele não tem complemento. Olha para o calados. Me conta. Nessa minha frase, os diretores permaneceram calados durante a reunião. Calados faz referência a quem? Faz referência aos diretores. E antes que você faça merda, porque a coisa mais comum aqui é a pessoa pensar assim, ó. Os diretores permaneceram calados. Os diretores permaneceram como? Calados. Se é como é modo. Se é modo, é adjunta adverbial de modo. Não é não, Elias? Aí eu falo, claro que não, ô. Inteligência rara, ser exótico, coisa linda da sua mãe. Claro que não. Até porque, ó, eu me lembro que foi neste curso que eu falei pra você uma coisa. Primeiro, para ser adjunta adverbial, precisa ser advérbio ou locução adverbial. E advérbio é uma classe gramatical invariável. Preste atenção. Troque diretores por diretoras. As diretoras permaneceram caladas. Se as diretoras permaneceram caladas, isso é sinal de que existe flexão aqui, hein? Do ponto de vista morfológico, amigos e amigas, calados é um adjetivo. Isso do ponto de vista morfológico, tá certo? Então, se isso aqui morfologicamente é um adjetivo, você, coisa linda do pai, não pode falar que calados é adjunto adverbial, só se você tiver loucão de droga. Não é o caso, porque eu sei que você estuda sóbrio. Eu sei, eu acredito. Então, queridos, calados aqui não é advérbio e não pode ser adjunto adverbial. Agora, reparem numa coisa. Calados é uma característica dos diretores. É ou não é? Calados é uma característica dos diretores. E eu me lembro que em Machado de Assis, Dom Casmurro, há um momento em que ocorre a seguinte frase: Capitu é uma mulher de muitos predicados. Quando se diz que Capitu é uma mulher de muitos predicados, é porque Capitu é uma mulher de muitas qualidades, porque Capitu reúne várias características que a fazem uma mulher interessante. É ou não é? É. Predicar possui essa ideia do caracterizar, essa ideia do qualificar. Calados é uma característica dos diretores. Ou melhor, calados está aqui para predicar os diretores. É por isso que calados aqui funciona como um predicativo. Beleza? E ele é predicativo de quem? Dos diretores. E diretor está onde? Lá no sujeito.
Então isso aqui é um predicativo de quem? Um predicativo do sujeito. Legal? Isso aqui é um predicativo do sujeito. Maravilhoso, maravilhoso. E qual é a situação do verbo permaneceram, Elias? O verbo permaneceram, ele está ali só para conectar o sujeito à característica. Ele só está ali para juntar o sujeito ao predicativo. Portanto, se ele só conecta uma coisa à outra, ele funciona como um verbo de quê? Ligação. Isso é um verbo de ligação. Isso é um verbo de ligação. Tudo bem? Beleza? Agora repare, os diretores permaneceram calados durante a reunião. Durante a reunião é o quê? O tempo. Permaneceram calados. O ato de permanecer só vale durante a reunião. O estado de permanecer, ele só vale durante a reunião. Adjunto adverbial de tempo. Beleza? Aí a gente consegue completar um pouquinho mais daquele nosso esquema gostoso sobre os verbos. Por quê? Vem cá. Para ser verbo de ligação, para um verbo ser de ligação, eu preciso ter um predicativo do sujeito. Beleza? Eu preciso ter um predicativo do sujeito. Com um detalhe. Primeiro, não tem como falar em verbo de ligação sem predicativo do sujeito, porque eu preciso que esse verbo conecte uma coisa à outra. E para que haja essa conexão, tem que ter o sujeito, tem que ter o predicativo do sujeito. Isso aí é fato, beleza? 2. Bota na sua cabeça que o predicativo do sujeito também não é complemento. Também não é complemento. Quando a gente pega a sentença sujeito, verbo, complemento, a ordem direta, a posição do predicativo é a posição de um complemento. Mas sintaticamente ele não opera como um complemento de verbo. Até porque a referência dele é o sujeito. Ele não é complemento de verbo. Tudo bem? E mais, para que um verbo seja de ligação, esse verbo precisa ser de estado. Para que um verbo seja de ligação, esse verbo precisa necessariamente ser de estado. Tudo bem? Vem cá comigo. Olha para mim a sentença de baixo. Os diretores permaneceram na sala durante a reunião. Quem é que permaneceram na sala durante a reunião? Os diretores. Esse daqui é o meu sujeito. Esse verbo é de estado, portanto você já sabe que transitivo ele não pode ser. Não é mesmo? Não é mesmo? Agora vem cá. Você tem na sala e você tem durante a reunião. Você tem duas expressões, na sala e durante a reunião. Primeira pergunta que eu vou te fazer. Você vai ter coragem nesta tua cara amarela, como diria o meu sobrinho Luiz Antônio. Você vai ter coragem de falar que na sala é uma característica dos diretores? Eu acho que é fácil perceber que calados é um atributo dos diretores, diretores calados. Eu posso falar que na sala é uma característica dos diretores? Cara, você tem que ter fumado uma maconha muito merda para poder falar para mim que na sala é um atributo dos diretores. Não dá, não dá, não dá. É só onde eles permaneceram. Não tem uma ligação com o sujeito, tem uma ligação com o verbo, o local onde o permanecer ocorre. Eu posso falar que durante a reunião a característica dos diretores, eu encontrei diretores e como eles eram durante a reunião. Olha que maluquice. Os diretores, eu falo, nossa, você conheceu os diretores? Como eles são? Eles são calados. Beleza. Os diretores, como eles são? Na sala. Tá falando é com cré, porra. Durante a reunião. É característica? Não é. Então, não dá pra falar que na sala ou durante a reunião são predicativos do sujeito. Aliás, isso aqui é só onde e quando a reunião eles permaneceram. Isso aqui é adjunto adverbial de lugar. E isso aqui é adjunto adverbial de tempo. Agora vamos lá. Eu sei que você é inteligente demais e por isso vai fazer a coisa certa. Eu confio em você. O verbo permaneceram é um verbo de estado.
Se ele é um verbo de estado, logo ele não pode ser verbo transitivo de qualquer espécie. Mas, então transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto, indireto, joga fora. O verbo permaneceram, ele é de estado, mas não existe predicativo do sujeito. Ou seja, ele não liga nada a porra nenhuma. Se aqui eu não tenho o predicativo do sujeito, eu posso dizer que esse verbo é de ligação? Não. Se o verbo não pode ser transitivo, se o verbo não pode ser transitivo, se o verbo não pode ser de ligação, sobrou para esse verbo ser o quê? Sobrou para este verbo ser um verbo intransitivo. Ele não é ligação, ele não é transitivo, ele é, portanto, intransitivo. Aí você vem aqui comigo na tela, esse verbo, vai para a tela, diabo. Esse verbo é intransitivo. Uai, Elias! Uai, Elias! Esse verbo é intransitivo? É. E por que ele é intransitivo? Porque ele não transita, porque ele não transa, né? Não, ele é intransitivo porque ele não transita e ele não liga. Aí, nessa hora, alguém fala, mas Elias... Eu me lembro como se fosse hoje que na escola eu aprendi que verbo intransitivo é o verbo de sentido completo. Vem cá. Eu concordo com você, corintiano, botafoguense, torcedores do Curitiba, colorados, gremistas, atleticanos, cruzeirenses, anapolinos e demais torcidas. Eu concordo que a frase "os diretores permaneceram" não tem sentido completo. Eu concordo. Mas quem foi que disse que verbo intransitivo é verbo de sentido completo? Você viu por acaso eu definir transitividade por sentido em algum momento? Não. Queridos, o verbo intransitivo é o verbo que não transita e não liga. É isso que importa. Não importa se ele tem sentido completo ou não. Existe um grupo de verbos intransitivos, a gente falou disso inclusive na aula passada, que eles são fáceis. Eles vão dizer assim, tem sentido completo. A criança nasceu, delícia. Jesus morreu, delícia. Cristo ressuscitou, tá ótimo. Então o que acontece? Existe um grupinho de verbos que eles de fato possuem essa característica de serem completos sozinhos. Mas existem vários verbos intransitivos no texto que eles são intransitivos mesmo não tendo sentido completo. Porque o que marca o verbo como sendo um verbo intransitivo é o fato de não transitar e o fato de não ligar. Isso é o que faz com que o verbo seja intransitivo. Não transita, não liga. Aí ele é intransitivo. Esquece o sentido completo. Vem cá comigo na tela. Porque para ser verbo intransitivo, amigos e amigas, só precisa ser verbo. Esse verbo, para ser intransitivo, ele pode ser de ação? Pode. Ele pode ser de estado? Pode. Ele pode ser de fenômeno da natureza? Pode. Ele só precisa ser verbo. Pode ser ação, pode ser estado, pode ser fenômeno da natureza. Só precisa disso para dizer que o verbo é intransitivo. Elias, e o que eu preciso ter na frente do verbo intransitivo? É o adjunto adverbial? Aí eu olho aqui e falo, deixa eu te falar uma coisa. A gente já não falou que o verbo intransitivo, a gente já não falou que o adjunto adverbial ele não é complemento? Se ele não é complemento, ele não define nada do verbo, ele não define transitividade do verbo. Para o verbo ser intransitivo, você não precisa de nada. Nada. É só necessário que o verbo não transite e não ligue. Esse verbo não transita e não liga. É só isso que importa, tá certo? É só isso que importa, para que o verbo seja intransitivo. Tudo bem? Vem cá comigo na tela então, volta aqui, ó. Porque a partir disso que nós falamos, é muito comum também as pessoas perguntarem, Elias, mas para ser predicativo do sujeito, tem que ser adjetivo? Olha, adjetivos podem ser predicativos do sujeito, como eu acabei de te mostrar ali. Mas nem sempre o predicativo do sujeito vai ser um adjetivo. O predicativo do sujeito ele pode ser um adjetivo
O predicativo do sujeito pode ser um numeral, o predicativo do sujeito pode ser um pronome, o predicativo do sujeito pode ser uma expressão. Vem cá comigo, olha só. A verdade é nossa arma de combate. Quem é que é nossa arma de combate? A verdade, sujeito. Esse é o meu sujeito. A nossa arma de combate. Esse verbo é de estado, então ele não pode ser verbo transitivo, certo? Certo. A verdade é nossa arma de combate. Calma aí. Verdade não é a mesma coisa que arma de combate? É. Ou melhor, a arma de combate é a verdade. É uma característica desse sujeito. Predicativo do sujeito. Esse verbo aqui é um verbo de ligação. E repare, olha, eu tenho aqui o verbo de ligação conectando o sujeito à sua característica e o predicativo do sujeito é composto, olha só, artigo, pronome possessivo, adjetivo, substantivo, preposição e outro substantivo. O importante é só identificar que isso aqui é a característica do sujeito. E aí eu tenho a ocorrência do verbo de ligação e do predicativo do sujeito. Legal? Vem cá comigo na tela de novo. Olha só. Eles são 11 jogadores. Vem cá, quando eu falo que eles são 11 jogadores, quem é que são 11 jogadores? Eles, sujeito, beleza? 11 jogadores é uma característica deles. Predicativo do sujeito. Ou seja, esse 11 jogadores se refere a eles. Esse são, portanto, é verbo de ligação. Para que o predicativo do sujeito exista, não necessariamente ele precisa ser um adjetivo. Ele pode ser um substantivo, ele pode ser um adjetivo, ele pode ser um pronome. Eu sempre vou ter de olhar no texto para analisar se ele caracteriza o sujeito. Tudo bem? Beleza? Bom demais? Agora eu preciso te contar uma coisa. Como você viu, para o verbo ser transitivo direto, eu preciso ter o objeto direto. Para o verbo ser transitivo indireto, eu preciso do objeto indireto. Para o verbo ser transitivo direto e indireto, eu preciso do objeto direto, eu preciso do objeto indireto. Você viu comigo que para o verbo ser de ligação, eu preciso do predicativo do sujeito. Só que eu preciso te contar uma coisa. O objeto direto, agora eu vou fazer o caminho contrário. O objeto direto, ele existe com o verbo transitivo direto ou com o verbo transitivo direto e indireto. O objeto indireto, ele existe com o verbo transitivo indireto ou com o verbo transitivo direto e indireto. Agora, o predicativo do sujeito, ele não existe só com o verbo de ligação. É por isso que o predicativo do sujeito ele não é um complemento. Para ser verbo de ligação, é necessário que haja predicativo do sujeito. Mas o predicativo do sujeito consegue existir sem verbo de ligação. Dá para acreditar? Dá para acreditar. Só que você só vai saber como é que isso tudo acontece no mundo mágico da língua portuguesa no próximo bloco. Um beijo, até daqui a pouco.